Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. Olá, excelente quinta-feira para você, 22 de agosto de 2024. Como você está? Como está a sua saúde? A gente está perguntando tudo isso porque é o nosso assunto a partir de agora. É a sua saúde, é a sua qualidade de vida. Eu sou Sheila Bernardes, estou chegando a partir de agora com o programa Momento Saúde. A apresentação é minha, a produção é de Aguinaldo Silva. Hoje, dia 22, é o Dia do Folclore Brasileiro, é isso mesmo. Essa data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas aqui no nosso país, dos costumes de todo um povo. E hoje a gente recebe a doutora Quelita Lago, ela que é médica, ginecologista, obstetra, e uma satisfação muito grande receber a doutora Quelita. Sempre que ela vem aqui a gente fica feliz da vida. Seja bem-vinda, doutora Quelita, ao nosso programa. Eu fico muito feliz, Sheila. Essa é uma oportunidade maravilhosa. E para mim, nós vamos vir mais vezes. É muito bom a gente poder orientar, falar, porque saúde, de fato, é uma coisa que interessa a gente, interessa a Deus. Deus nos quer saudáveis, felizes, confortáveis. Vida em abundância, isso, né? Todo mundo saudável, mas para isso a gente tem que se cuidar. Na sua última vinda aqui, doutora Quelita, você conversou com a gente, falou muito sobre o climatério, explicou sobre essa fase importante na vida da mulher. E as mulheres gostaram de ouvir e estão participando aqui conosco do programa. Aliás, já quero chamar você que está aí, que tem dúvida quando o assunto é a saúde da mulher, para participar com a gente. 7736284210. Esse contato é o WhatsApp. Mande sua pergunta em áudio ou pode escrever sua pergunta, que a gente tem muito carinho em receber sua participação. Olha só o que as mulheres estão falando conosco sobre o climatério. À noite eu sinto muito calor, e eu tenho 37 anos. Será que já é começo da menopausa? 37 anos, mas já é muito calor, sobretudo à noite. Será que ela está entrando na fase do climatério, doutora Quelita? Sheila, assim como essa nossa ouvinte, existem algumas mulheres que fazem o que a gente chama de climatério precoce. Eu falei que esse climatério é um período que vai por volta dos 40 até 65, mas algumas entram um pouco antes. E o que é importante tratar? Tratar para não fazer menopausa precoce. Essas ondas de calor, principalmente à noite, ou então às vezes localizadas em algumas partes do corpo, já são sinais que você está tendo uma flutuação hormonal. Procure o ginecologista. Tem tratamento. E por falar em tratamento, Sheila, eu fiquei devendo da outra vez, que eu falei sobre que climatério é esse período da vida que a gente tem que cuidar. Nem todo mundo vai precisar tratar. A grande maioria, sim. Essa flutuação hormonal dá aqueles sintomas todos que a gente comentou. Desde a questão física, aquela instabilidade hormonal leva a essa variação de temperatura, onda de calor, mexe com o emocional, ânimo, desânimo, vontade de matar, vontade de morrer, dependendo do temperamento, ou então os dois oscilando. E além de ser riscos de doença cardiovascular, nos ossos, risco de hipertensão, de diabetes, de AVC, então a gente precisa realmente tratar. Só que tratamento de climatério não é chip da beleza. Olha aí. Chip da beleza é um assunto que está em pauta, a gente está discutindo, a nossa sociedade discute, a Federação de Ginecologia e Obstetrícia discute. Então, esse é um assunto que está em aberto. Nós temos vários ótimos colegas que estão aderindo a esse tipo de tratamento, mas eu prefiro... Tem uma música, né, que faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, eu estou nessa fase de observação. Mas o que eu quero dizer? Precisa cuidar? Sim. Precisa tratar? Sim. E cada caso é um caso. E, por favor, por exemplo, essa de 37 anos.
pode procurar, vai fazer a sua dosagem hormonal e vai cuidar. Isso já é, sim, sintoma de climatério, apesar de ter só 37 anos. Olha só. Então tem mulheres que entram nesse período antes e tem outras que entram depois, né? Sim. Isso não tem assim uma regra. Olha, fez tal idade, entrou na fase do climatério, não, né? Não tem. É esse período, né? Entre 40 e 65. E também tem aquelas que não tem nada, que não tem nenhum sintoma. Isso não é o comum, mas existem essas sim, que não tiveram. Olha só. Então, mas a atenção é o seguinte, você está tendo algum desses sintomas que a gente falou? Por favor, pode procurar médico, procure ajuda, porque precisa cuidar. Muito importante. Daqui a pouco a gente quer saber mais sobre a questão do chip da beleza. Todo mundo quer ficar bonito, quer ficar saudável, mas a gente quer saber mais algumas informações sobre isso. Tem mais participação, doutora Quelita? Vamos conferir o que os nossos ouvintes estão conversando conosco. Oi, Sheila. Tudo bom? Pergunta para a doutora Quelita aí se dá queimação nos pés também, quando a gente está na fase da menopausa, porque eu tenho muita queimação nos pés. É comum esse sintoma? Será que calor, queimação nos pés, tudo isso vem nesse pacote do climatério? Sim, vem. Tanto pode ser aquela onda de calor clássica, né? A pessoa sente aquele calor da cintura para cima, como se entrasse uma chapa quente. Aí a pessoa se descobre se está de noite, aí depois vem aquele calafrio, a pessoa se cobre de noite. Então, geralmente, eles são mais frequentes à noite, mas ocorre durante o dia. Mas a gente também tem esse sintoma localizado. Isso é muito comum também. Olha aí, muito importante. Aí tem mais mulheres conversando com a gente, falando do famoso calorão. Ela disse, olha, eu sinto muito calor. Quando eu tô dormindo, eu chego a despertar de tanto calor. Por que tem essa mudança toda de temperatura, essa elevação de temperatura? É questão hormonal mesmo? É questão hormonal. Essa oscilação dos hormônios subindo e descendo, elas atuam lá na nossa regulação de temperatura do corpo. Além de ser não só desconfortável, como atrapalhar o sono, deixar esse sono de má qualidade, hoje a gente já tem estudos comprovando que essas ondas de calor, elas dão um risco maior para Alzheimer, que é uma demência diferente da demência senil, demência vascular, os famosos esquecimentos. Então a gente precisa cuidar, mulher na menopausa ou no climatério, porque a gente já viu, né? Menopausa é a data, climatério é esse período entre 40 e 65, onde vai acontecer a data de menopausa, é quando você fica 1 ano sem menstruação. Então, é uma alteração hormonal, tem que cuidar por conta dessas consequências. Olha aí, a gente tem mais ouvinte conversando conosco. Ela diz, olha, eu tenho 43 anos, tenho todos esses sintomas aí falados pela doutora Quelita, e não tenho libido. Ela conta que não sente vontade para nada, passou no ginecologista e falou que é por conta do anticoncepcional, né? Ela também reclama do calor. Ela disse, olha, eu não era calorenta, agora estou muito calorenta e não foi passado nenhum tipo de tratamento para mim. Então, quais são as queixas dessa mulher de 43 anos? A falta da libido e o famoso calor, tão falado nesse período. E em relação a essa falta de libido, a gente precisa dizer 2 coisas muito importantes. Quem faz uso de anticoncepcional, mesmo os de mínima dosagem, que tem combinação de hormônios, que tem os 2 hormônios, eles diminuem a libido, uns mais e outros menos. Então, mesmo jovem que começa a usar o anticoncepcional e usa isso durante muito tempo, ela vai ter uma diminuição da libido. Só que quando você já está por volta dos 40 anos e fora essa questão da diminuição da libido, você começa a ter esses outros sintomas, é climatério, tem que tratar. E a gente tem hoje opções para anticoncepção que só são com um tipo de hormônio, que tem menos esse efeito colateral de diminuição da libido. Então, diminuição da libido com ondas de calor é sintoma
de climatério e precisa tratar sim, porque a diminuição da libido, além dessa questão da pessoa não ter vontade nenhuma de ter relação, isso modificou muito, né? A pessoa tinha um desejo ou normal ou pegava assim, a depender do período, ela fica sem vontade nenhuma. Isso tem que tratar. E a outra consequência disso é a secura vaginal, que é outro sintoma ligado a esse período, tem que tratar. Secura vaginal, além do desconforto, dolorimento na hora da relação, facilita candidíase e outras infecções ginecológicas. Pode cuidar, pode tratar, e se esse colega não deu atenção, procure um outro que vai poder te ajudar. Muito importante. O chip da beleza é um tema que está em alta, principalmente por causa do compartilhamento de resultados, que as pessoas falam que são incríveis em relação à perda de peso e outros benefícios mais. A gente vai voltar daqui a pouquinho com você, doutora Quelita, falando um pouquinho sobre isso. É já já. Ótimo. A sua saúde, o seu bem-estar em foco no Momento Saúde. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde dessa quinta-feira maravilhosa com a doutora Quelita Lago. Ela está conversando com a gente aqui várias questões, né? Trazendo várias informações sobre climatério, tirando sua dúvida. Mas agora a gente quer saber, chip da beleza, parece que é a bola da vez, doutora Quelita. Mulherada tá enlouquecida atrás do chip da beleza. Mas afinal, ele realmente faz milagre, como a gente tem visto na mídia? Inclusive o Fantástico exibiu uma matéria fazendo alguns alertas em torno da utilização desse chip da beleza. É ele a bola da vez para tratar o climatério, os efeitos da menopausa? Na realidade, sim. E essa é uma terapia que já tem há alguns anos. Ela só foi ganhando um pouco mais de repercussão, mas esse tratamento, usando altas doses de testosterona, que é o hormônio não só da libido, mas que aumenta a força muscular, atividade, tem uma série de benefícios, e associando com os outros nossos hormônios, de fato, eles têm um efeito muito bom no corpo, sem dúvida. E na realidade, como eu te falei, esse é um assunto que já está aí há muitos anos. Isso já é terapia usada há muito tempo, só que agora a gente está num período de maior divulgação, mais colegas estão fazendo uso desse tipo de terapia. E é como eu falei, de fato tem os seus efeitos benéficos, melhora rendimento muscular, atividade, somente atividade sexual, libido, lubrificação. De fato a mulher tem um up em todos esses aspectos. Mas qual é a necessidade? Quem faz o uso lança mão desse tipo de medicação, precisa desse acompanhamento com o colega que está fazendo. Porque, por serem essas dosagens hormonais, elas precisam desse controle. Então, aqui fica o alerta: chip da beleza não é tratamento de menopausa, é uma das opções que se usa. Entendi. E o importante é isso: quem faz o uso precisa ter esse acompanhamento com o seu médico. Não dá para colocar e esquecer da vida. Não pode colocar, esquecer da vida, ou então ficar só fazendo aquela reposição de 8 meses, 6 meses, a depender da quantidade que foi colocada, porque existem efeitos maléficos sobre a saúde que têm surgido ao longo do uso dessas medicações. Mas quem faz uso, continue usando com o cuidado com o seu médico que tem cuidado de você. Este nome é um nome comercial ou realmente é um chipzinho? Ele é implantado na pele? Como que funciona, doutora? Na realidade, essa denominação chip de beleza foi uma coisa que é moderna, mas na realidade é uma reposição hormonal que é feito, colocado uns tubinhos, que é feito a dosagem e colocação da quantidade hormonal. Isso é colocado debaixo da pele e de 8, às vezes até um pouco menos de tempo, a necessidade de reposição.
é um tratamento hormonal e que nesses últimos anos, né, tomou essa designação de chip da beleza, né? Acho que é porque está numa época muito tecnológica, mas é exatamente assim. São tubos contendo hormônios colocados debaixo da pele que vão fazendo essa liberação gradual. Tem os seus benefícios, mas também está em discussão algumas questões sobre efeitos colaterais trazidos pelo chip da beleza, incluindo aí queda de cabelo, mudança do tom de voz, aumento de pelos. Por que isso acontece? Imagina uma mulher falando bem grosso, né? Ou com bastante pelo, acne e até crescimento do clítoris. Na realidade é a consequência do uso da testosterona em doses muito elevadas. E esse, como eu falei, esse é um hormônio que potencializa todas as nossas a força muscular, atividade sexual, aumento de pelos, risco de hipertensão, risco de AVC. E esse, é como eu falei, é um tratamento que tem que ser feito com acompanhamento. E, lógico, se você começa a observar esses efeitos, você deve voltar lá no seu médico. E a atenção é esse. Quem coloca chip da beleza não pode colocar e deixar e não voltar, ou então ficar só fazendo aquela reposição automática. Então, para colocar, tem que fazer exames. Tem que fazer exames. Aliás, a mulher, o corpo da mulher é uma máquina, né? Sim. Se a gente for pensar muito, é incrível, né? Essa capacidade que a mulher tem de gerar vida. Toda máquina precisa de manutenção. Isso. O corpo da mulher, nesse período do climatério, precisa de forma especial ser monitorado, né, doutora? Isso. E a gente consegue fazer isso através de exames. Quais são os exames essenciais, indispensáveis para a mulher nessa fase da vida adulta, madura? Isso. Ótimo, Sheila. Essa pergunta chega na horinha certa, porque foi um outro assunto que eu não toquei da outra vez. Nós, mulheres, precisamos de exames ginecológicos anuais. Eu sempre falo, começou a menstruar um pouquinho antes, você deve começar a visita a um ginecologista para orientação a respeito de menstruação, de fluxo menstrual. Algumas menstruações são irregulares, outras são dolorosas. Então, começou digamos assim, os sinais da puberdade começam a aparecer. Então esse é o momento que a menina já deixa de ser acompanhada pelo pediatra, ela deve ter um ginecologista. Então começa nessa fase com os exames de rotina. E que são esses exames de rotina? Hemograma, glicemia, colesterol. Iniciou a atividade sexual, inicia-se também o preventivo, que é um exame muito importante, que tem que ser feito anualmente. Esse é um exame que a gente tem, que o nome fala, ele é preventivo de câncer do colo do útero, porque de fato a gente tem nas mãos um exame que, se a gente faz um raspado de células do colo do útero e da parte interior do canal do útero, e a gente, se houver alguma alteração nessas células, você pode identificar o que a gente chama de lesão pré-maligna, pré-neoplásica, tratar e evitar que aquilo evolua para um câncer de colo. Além do preventivo, a colposcopia é um outro exame que tem que ser feito anualmente. Isso em toda mulher, até mais ou menos por volta dos 38 anos. Aí acrescenta-se a mamografia. A partir dos 38 anos, a mulher deve fazer uma mamografia, e a partir dos 40, essa mamografia anual. Eu quero lembrar que a mamografia, ela é obrigatória a partir dos 40. Na rede pública, infelizmente, o SUS só disponibiliza a partir dos 50. Quando você tem história familiar, o que é história familiar? Alguém na sua família que teve câncer de mama, mãe, irmã, tia paterna, tia materna, você deve informar isso ao seu médico. Você vai ter um acompanhamento maior em relação a essa questão da prevenção do câncer de mama. É importante fazer o ultrassom transvaginal,
ela é necessária desde que a mulher tenha algum tipo de irregularidade na menstruação, ou menstruação que atrasa, ou que vem demais, ou que tem muita cólica menstrual. Esse transvaginal também deve ser feito. Eu quero lembrar o autoexame. Certo. O autoexame é um exame que eu digo que está na palma da mão. Quando É de graça? É de graça, é disponível, e é uma coisa que a gente precisa incentivar. Cada uma das mulheres precisa fazer seu autoexame. E é importante que seja no período que a menstruação vai embora. Então, quem menstrua, terminou de menstruar, tirou o absorvente, está usando só aquele protetor de calcinha, na hora do banho, palpe as suas mamas. Eu sempre falo, olha, assim como você escova dente, como cuida de sobrancelha, como faça de rotina o seu autoexame. Quem não menstrua, ou por uso de anticoncepcional, ou porque tirou o útero, porque está na menopausa, escolha um dia do mês, o dia do seu aniversário, uma data mensal, esse exame tem que ser feito. Enquanto mamas a gente tem, a gente precisa fazer esse autoexame. Quando chega no climatério, que é esse período, né, que varia entre um pouco dos 40 até os 60, além desses exames de rotina, exames de sangue, mamografia, ultrassom e o autoexame, você precisa fazer dosagem de colesterol, triglicérides. Se você tem antecedente familiar de doença cardiovascular, você precisa fazer um acompanhamento com cardiologista. E eu quero lembrar uma outra coisa. Existem as doenças familiares. Então, quem tem na sua família alguém que tem um histórico, meu pai, meu tio teve problema cardíaco, morte súbita, ou as doenças, além daquelas que a gente falou, de câncer de mama, problemas de tireoide, também a partir desse período de 40 até 65, esses exames também precisam ser feitos. É muito importante todo esse esclarecimento, porque ainda tem mulheres que dizem assim, não, eu já fiz o meu check-up, eu não tenho nada, eu colhi preventivo. Preventivo, o objetivo é a detecção apenas do câncer do colo de útero. Do colo de útero. Então, não vai detectar outras Não vai doenças. detectar câncer de ovário, não vai detectar câncer do corpo, do útero, do endométrio. Então, vamos nos cuidar. E a atenção começa desde que a menina começa a menstruar. Essa menina precisa disso. E uma outra coisa muito importante, em relação à menstruação. A menstruação é um fenômeno normal, fisiológico, que deve acompanhar a vida da mulher. Nos nossos trópicos é a partir entre 10, 11, 12 anos e vai até por volta dos entre 45 em diante até 50. Isso é menstruação que vem todo mês. Existem doenças ligadas ao ciclo menstrual. E essas doenças, quais são elas? Cólica, fluxo irregular, elas precisam ser tratadas. Quem não tem nada disso, graças a Deus, vai só cuidar da higiene. No período da menstruação, aquela higiene que todas nós temos, ela fica mais detalhada. Troca de absorvente de 2 em 2 horas, aquele asseio vaginal com o sabonete íntimo deve ser feito só 2 vezes ao dia. Mas após cada micção, cada vez que você termina de fazer xixi, você deve ou botar o chuveirinho ou usar o lencinho. Cuidado com a quantidade de líquido. Nós, mulheres, precisamos hidratar 2,5 litros no mínimo. A quantidade de água tem que ser isso, no mínimo. Se a gente está fazendo xixi, a urina está muito concentrada, significa aumente a quantidade de líquido. E o mais importante é aquilo que a gente falou naquele dia: atividade física, alimentação. E a coisa mais importante, cuide da sua mente, cuide do seu emocional, cuide do seu relacionamento com Deus. Mente sã é um corpo são. Nós somos corpo, alma, espírito. Corpo e alma é a parte que médicos, psiquiatras, psicólogos, mas as doenças não são só de corpo. A gente adoece por pensamentos acelerados, a gente adoece por emoções não controladas, a gente adoece ou por teimosia, ou por pessoa que não tem vontade, não consegue. Então isso é para cuidar. Corpo é isso, mente
vontade e emoção, é a nossa alma, nosso psique, mas nós temos uma outra parte espiritual, que todos nós precisamos cuidar disso. A sua fé, no que você acredita, cuide disso, zele disso e cuide principalmente para que corpo, mente, vontade, emoção e espírito sejam saudáveis. Muito importante. Porque nós não somos uma coisa só. Uma coisa está ligada com a outra. Verdade. Que maravilha conversar com você. Obrigada pela presença. Volta logo pra gente falar mais de saúde aqui no Momento Saúde. Obrigada, doutora Aquelita, pela sua vinda e até o nosso próximo encontro. Até o próximo. Um grande abraço. Um abraço. Você que ficou com a gente, obrigada pela sua companhia, pela sua participação. O nosso programa volta amanhã pra gente fechar a semana junto. Você pode ter mais informações com a doutora Aquelita no Instagram, @Clínica Lago. É bem lá que tem informações da doutora Aquelita. Eu também estou no Instagram, @Sheila Bernardes. Um beijo, muita saúde e até amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.